Nós somos criados por Deus, nós somos enviados para essa terra com algo, algo para ser realizado. Todos nós temos esse senso de chamado, de propósito, não é por à toa. Não é à toa, na verdade. É porque existe alguém que nos criou e tem uma coisa importante, algo específico conosco. É sobre isso que eu vou falar um pouco com você agora. Que precioso, nós tivemos a nossa última live, onde eu estava falando sobre um discernimento espiritual poderoso. E hoje eu quero aqui dar 4 dicas para você aceitar o chamado de Deus na sua vida. 4 dicas para você aceitar o propósito de Deus na sua vida. A gente chegou aqui de surpresa, mas é assim que Deus faz, é na surpresa Deus tem algo especial. Quero ser bem objetivo aqui. Primeiro, se você quer aceitar o propósito de Deus na sua vida, o áudio tá bom aí, Nicole? Se você quer aceitar o propósito de Deus na sua vida, você precisa considerar que vai ser necessário uma renúncia. É uma renúncia constante, diariamente. Mas quando o tempo passa, a gente percebe algumas renúncias. Por exemplo, no meu caso, eu quis estudar várias coisas, trabalhar com várias coisas. Chegou um momento que eu estava trabalhando com algo que eu gostava, estava trabalhando com recrutamento e seleção, estava sendo reconhecido no trabalho que eu estava fazendo. Depois de muito tempo, consegui, orei, Deus preparou, foi algo por um período, mas não era ainda o plano perfeito de Deus para mim. Então vai envolver uma renúncia. Você vai ter que abrir mão de coisas. E eu lembro que eu fiz, então eu já desconfiava do meu chamado para o ministério. Então, por várias vezes eu entrei em seminários, diversos seminários, cursos bíblicos, diversos seminários, e tá tudo bem, gente. Muitas pessoas vão fazer seminário e já fizeram, e é bênção de Deus isso, é poderoso. Mas no meu caso, Deus não autorizou. Eu vou contar para vocês algo sobrenatural que Deus fez sobre isso, de usar uma pessoa que nem estava muito acostumado a fluir nos dons, mas quando então eu passei a fazer vários cursos bíblicos, e parece que não encaixava para mim, não encaixava para mim. Depois um que eu achei que me encaixava, não tinha o horário que dava para ajustar, para conciliar com o que eu já estava fazendo. Conciliar com o que eu já estava fazendo. Então, depois de entrar em estudos, em seminário, entrar em escolas bíblicas, ficar algum tempo, e depois aquilo não estava encaixando, não permanecia. Eu achava que era por causa de mim. Mas depois Deus começou a me dizer que é Ele mesmo que ia me preparar. Obviamente que Deus já tem, além do meu relacionamento com Deus, da minha leitura bíblica, Deus sempre preparou livros de homens de Deus, homens ungidos, para eu estar acompanhando, né, esses homens ungidos ao longo do tempo, mas Deus ele queria ter aquele particular. Então eu teve que ter essa renúncia. Estou falando sobre chamado, né? Nem estou falando sobre tanto pessoal. Também é vida pessoal. Mas estou falando necessariamente da preparação para o chamado de Deus. Então, de repente, também não é só na área de ministério. Você pode ter um chamado na área profissional, numa empresa, para gerar recursos também. Existe um ministério de generosidade, que esse é um ministério também muito importante. Aí Deus te dá ideias de negócios poderosos para você continuar contribuindo com a missão de Deus na terra. Então pode ser uma profissão também que Deus te chamou e você precisa ser usado naquilo. Mas tem muitas pessoas aqui também que têm um chamado mesmo para o ministério e está postergando isso, não está aceitando do jeito que Deus quer. E uma coisa que eu quero falar aqui também é que não adianta você aceitar o seu chamado. Tem que ser do jeito da vontade de Deus. Então essa primeira dica, eu coloquei 4 dicas, né? É sobre o chamado que envolve renúncia.
você vai ter que renunciar a coisas. Depois de 3 anos fazendo faculdade de psicologia, aí já não estava mais no curso bíblico, fazendo faculdade de psicologia, aí tinha outros horários também. E aí 3 anos dedicando, né, nesse curso, faltava 2 anos. E aí chegou um momento que eu fiquei um semestre sem fazer, e Deus falou comigo também através de um pastor que ele nem, acho que não era tanto assim de fluir nos dons, né? Mas também um homem de Deus. Cada um Deus usa de uma forma, né? Talvez ele vai até pegar aqui a live. E aí ele falou assim comigo, ó, cara, eu tava aí vindo aqui para a faculdade e naquele dia de manhã eu tava me arrumando para ir voltar para a faculdade, mexer com a documentação e voltar para a faculdade. Naquele de manhã ele falou, ó, ele não sabia que eu estava indo, fazia provavelmente 5, 6 meses que a gente não se via. Ele falou, eu estava aqui no carro indo para a faculdade e Deus falou comigo assim que você já tem tudo para cumprir o seu chamado. Você não precisa voltar para a faculdade. Ele falou, eu preciso porque eu trabalho com casais na igreja, com aconselhamento, outras coisas assim, e o chamado dele é diferente do meu, né? Mas você não precisa. Então era alguém que não sabia do que estava acontecendo, e ele foi uma confirmação poderosa de Deus para eu realmente não deveria continuar estudando na faculdade de psicologia. Já tinha estudado 3 anos, e aí eu voltava só para terminar mais 2 anos. Aí Deus começou a falar comigo por causa do meu chamado específico. Agora, de repente, você precisa fazer um curso bíblico. Tem um seminário que eu tenho um carinho especial. Não tem um seminário perfeito, né? Ninguém. Agora, é um seminário muito especial. E depois, então, desses 3 anos de faculdade de psicologia, tentar várias vezes começar a fazer curso bíblico e não avançava, achava que era eu. Aí Deus começou a falar comigo que era Ele mesmo que ia me preparar. E confirmou através desse dia. Esse dia que eu voltar para a faculdade, só faltava 2 anos, uma faculdade de 5 anos, se faltar 2 anos, estudei 3 anos, é um bom tempo. Aí ele falou, esse pastor falou, ó, Deus falou comigo assim que você já tem tudo. Você já tem tudo para cumprir o seu chamado. Então você não precisa voltar. E era aquele dia que eu ia voltar para ajustar algumas coisas que precisava e voltar para as aulas. Então envolveu uma renúncia, porque eu tinha criado uma maneira que ia ser o meu chamado, uma maneira que Deus queria me usar. Então, vários cursos bíblicos, faculdade de psicologia, e Deus não permitiu terminar nenhum, mesmo depois desse tanto tempo de estudo, né? Então, estudava no seminário, estudava em outro, então, mas foi bom também, hoje eu vejo que eu passei por vários ensinamentos bíblicos. Mas aí eu via que Deus estava me chamando mesmo para o ministério, e de uma maneira bem única, bem específica. Então nem sempre Deus vai permitir que você seja treinado ou preparado em uma escola bíblica tradicional, né? Então vai envolver sim uma renúncia. Vai envolver uma renúncia quando você aceita o chamado de Deus na sua vida. Então, primeira coisa é renúncia. E a segunda coisa que eu quero falar aqui, segunda coisa é sobre descobrindo o seu chamado. Alguém perguntou aqui, acho que é a Vilma, não sei se ela vai pegar aqui, sobre como descobrir o chamado. Acho que é algo assim que ela disse. Então, enquanto eu fiquei muito afobado em querer descobrir o meu chamado, eu nunca descobria. Aí quando eu foquei só na vida de relacionamento com Deus, Deus me pegou de surpresa. Olha aí. Quando eu falei, não, eu ficava só ouvindo adoração, passando muito tempo ouvindo adoração, passava tempo ouvindo a palavra, ouvindo alguns outros pregadores também na época. Aí depois ouvindo muito audiobook, lendo livros, ó. Aqui é só um pouco, ó, do que tá para agora, ó. Lendo livros, fazendo devocional. Aí só aquela vida com Deus. Qual é a vontade de Deus para hoje? Você nunca vai descobrir a vontade de Deus para sua vida no longo prazo se você não descobriu qual é a vontade de Deus para a sua vida hoje. Deus, o que o Senhor quer que eu faça hoje? A vontade de Deus para a minha vida hoje. Deus, me dá forças hoje e me guia na sua vontade hoje. Senhor, me ajuda a te adorar hoje, em espírito e em verdade. Aí chegou uma hora que ele falou assim, ó, gostei, viu? Gostei que você está focando em mim. Olha aí, ó. Olha aí. Eu enviei você para a terra para isso. Pum, falou com você. Aí daqui a pouco usou outra pessoa lá. Aí você vai lembrar, nossa, eu era criança e me deram uma palavra. Nossa, eu fui aquele dia naquela igreja, Deus usou aquela pessoa para falar a mesma coisa. Aí tudo se encaixa.
Aí Deus falou, quero te usar assim, quero fazer assim. Deus começa a agir na sua vida. Pessoal, não vou poder atender agora, tem alguém ligando, eu não posso atender. Então, Deus começou a fazer tudo se encaixar. E desde criança, agora eu quero falar também, dentro dessa renúncia, né? Primeira renúncia, a gente falou, você vai ter que abrir mão dos seus planos e muitas vezes vai doer. Igual eu falei, eu trabalhava com desenvolvimento pessoal, recrutamento de seleção, e eu gostava do que eu fazia. Entrevistava várias pessoas, contratava pessoas para trabalhar em uma região grande, uma cidade grande, e aí aquilo não me, ainda me encaixava. E aí depois eu achava que eu sempre era errado. Depois Deus começou a me revelar o que ele tinha comigo. Então foi nesse tempo de relacionamento. Então importante vida de relacionamento, passar tempo com Deus, passar tempo com Deus. Ele vai falar com você com sonhos, com visões, alguns casos com transporte sobrenatural. Uma vez Deus me levou num jardim e também revelou coisas que fez total diferença. Então teve tantas experiências sobrenaturais, transporte geográfico aqui na Terra mesmo. Em outros lugares me levou a algo que ele queria enfatizar para eu ouvir. Então esse é o meu chamado específico. Talvez você não vai ter isso, mas alguma forma, como aquele pastor aquele dia, e meu amigo meu, que a gente estudava junto na mesma sala na faculdade, ele falou, ó, estava aqui agora, 6 meses que ele não se viu, estava indo para renovar, voltar a estudar de novo. Deus falou comigo, você já tem tudo para cumprir o seu chamado. Aí Deus falou comigo, eu mesmo vou te capacitar. Por isso que até hoje eu não permiti você terminar seminário, por isso que até hoje eu não permiti na faculdade, por isso que até hoje a sua vida profissional não foi do jeito que você queria, mesmo chegou na empresa que você gosta. Eu orei por aquele emprego, entrei em emprego, tinha gente formada e eu estava em formação na faculdade de psicologia. Eu fui contratado, a outra pessoa não foi contratada. A que era formada não foi contratada, eu fui contratado. E várias pessoas eram disputando a vaga, não lembro bem, mas eram várias pessoas. E ali eu fui contratado. Só que aí, como se Deus falasse assim, e agora? Você quer viver a sua vontade ou você quer viver a minha? E aí isso envolve um monte de gente que não vai entender, vai começar a falar, ah, isso aí não quer, né? Aí o que vai acontecer? É tudo um teste para você não desistir do seu chamado, viver o que Deus tem com você, renunciar sua vontade para ver a vontade de Deus. É sofrimento? É, por um tempo. E depois vai ter sofrimento também, só que aí entra em outro tipo de coisa, né? Mas assim, Deus nunca vai te dar algo que a graça dele não possa superar. Mesmo que é desafiante, tem o poder de Deus que vai te capacitando. Então, renúncia, descobrindo o seu chamado. Já falei aqui como que você faz isso. Renunciar, descobrir. É descobrir a vontade de Deus para hoje, uma hora ele vai pegar de surpresa. Então não foca muito em descobrir o seu chamado a longo prazo, a não ser que Deus já te falou. Mas em algum momento ele gosta de te falar. Ele gosta, e na verdade, desde quando você era criança, às vezes isso já está apontando. Ou você já tem palavra, ou a sua própria forma de vida, sua maneira de pensar, seu jeito de ser, já está falando sobre o que Deus tem com você. O seu histórico, vou enfatizar aqui, seu histórico. A família que você nasceu, as coisas que você gosta, o jeito que você é, tem uma essência dentro de Deus que ela fica ainda. Aí quando você vem para Jesus, ele começa a tirar toda aquela coisa ruim e deixa só coisa boa na sua vida, deixa o que é bom. Ele deixa a essência dele cada vez mais aflorar. Aí isso também, coisas que você gosta, a maneira que você age, isso também vai falar sobre o seu chamado, tá? Um outro ponto aqui é desenvolvendo o seu chamado, porque vai ter uma preparação. E essa preparação, Deus vai te preparar, Deus vai guiar também lugares que você deve ir, Deus vai te conectar com pessoas que você deve se conectar, Deus vai te conectar com pessoas que você deve conectar. Então tem esse tempo de preparação, coisas que você precisa aprender, coisas também que ele te revela, até mesmo em sonho, em visões, ou quando você está lendo a Bíblia, Deus traz algum entendimento, não é por acaso, está falando sobre o seu chamado. Por exemplo, eu ficava assim, nossa, eu precisava ensinar sobre isso. Nossa, mas alguém precisava ensinar, não tem esse ensino aqui, eu precisava que alguém ensinasse. Então, uma das minhas funções é de mestre. Alguém perguntou aí? Eu sei que eu tenho chamado para o ministério profético, e tem coisas que eu estou descobrindo ainda, que é um processo gradativo, né? Mas isso já tenho certeza. Agora, ao mesmo tempo, é um processo, é uma coisa que vai
se desenvolvendo. É uma coisa que vai se desenvolvendo. Tem uma preparação. Tem uma preparação, sim. Olha lá. Aqui, ó. Agora eu vou falar sobre aceitando o seu chamado. Por quê? Depois que você aceita o chamado, aí tem a preparação. Tem a preparação para o seu chamado. Aí o que acontece? Vai ter um momento de você aceitar o seu chamado, mas não do seu jeito. Tem que ser do jeito da vontade de Deus. Vou dar um exemplo aqui simples. Eu gostava sempre de fazer adoração. Então, um bom tempo eu só cantava na igreja, né? Talvez com 5 anos de idade, desde que eu nasci ali, comecei a falar, provavelmente, já comecei a cantar desde pequenininho. Depois dos meus 11 anos, que eu parei, era que eu só voltei com os 11 anos, só fazer uma segunda voz, assim, tipo um dueto, um back, e tocar teclado. Meu pai colocava para estudar instrumentos, violão e teclado, desde 8 anos de idade. Desde 8 anos de idade. Depois, o que acontece? Com 11 anos que eu voltei, eu não queria mais cantar. Não queria mais cantar. Não queria mais cantar. Eu queria mais ficar ali só tocando o teclado e tal. Depois não teve jeito. 2006, houve uma necessidade de eu começar a cantar. Gente, eu não avisei a live, então compartilha. Você está chegando aí, passou algumas pessoas aqui, compartilha. É que eu vou deixar gravado. Perguntaram sobre chamado, eu estou dando algumas palavras aqui sobre aceitando o chamado. Aí em 2006 eu só cantava. 2015, 2013 Deus já começou a me usar de uma maneira diferente ali. Depois 2015. Aí 2017 foi uma virada de chave. Que às vezes a gente não quer que Deus faça da vontade dele. A gente não quer aceitar o chamado de Deus. A gente quer aceitar o chamado que a gente idealizou na nossa cabeça. Não é verdade? E aí eu queria cantar, só que um dia, a hora que eu estava cantando, eu ministrei, eu liberei uma palavra assim durante o louvor. Só que eu não sabia, desde 2011 que eu comecei a pregar, eu estava dando palavra de conhecimento ou palavra de revelação sem saber. Aí tinha gente que falou assim, você estava sabendo da minha vida, né? Falando isso aqui. Mas não é que eu estava falando, Deus já estava... Porque você tem que entender assim, ó, eu vi uma série do Clark Kent, Smallville lá, quando ele descobriu que ele soltava fogo pelos olhos, ele começou a soltar fogo e queimar tudo de uma vez. Aí o pai dele falou, não, ó, você precisa agora ajustar. Foca onde que você tem que mandar o fogo e manda o fogo lá. Então, você precisa de ajustes, né? Aí 2011, 2013, 2017. 2017 tive encontro pessoal com Deus. Aí Deus falou algo bem específico sobre o meu chamado. Eu tinha ouvido uma palavra lá na igreja, aí depois cheguei em casa, aí fiquei com aquela palavra. No outro dia de manhã, fui embaixo de uma árvore, fiquei meditando num capítulo específico que tinha sido pregado. Deus visitou, Deus entrou no carro, que eu estava dentro do carro embaixo da árvore, e foi poderoso que Deus fez ali. Aí depois, a hora que eu cheguei em casa à noite, eu estava lendo uma outra escritura que encaixava com aquela. Naquela mesma madrugada, 3 da manhã, Deus trouxe uma palavra de confirmação. O que eu estava lendo lá, que era o Velho Testamento, Deus trouxe no Novo Testamento, que era a confirmação do que estava escrito no Velho Testamento, porque muitas profecias do Velho estão se cumprindo no Novo. E aí eu comecei a aceitar meu chamado. Só que era que eu comecei a ministrar, Deus começava a me dar as palavras, por exemplo, fluir nos dons durante a adoração, e eu ficava incomodado no começo. Só que aí, depois de um tempo, só que eu continuei fluindo. Eu mesmo ficava incomodado, falei, Deus, mas por que o Senhor está me dizendo? O que está acontecendo? Será que é da minha cabeça? Só que aí, muitas pessoas começaram a ouvir muito testemunho, gente começava a ser batizada do Espírito Santo, gente começava a ser curada, gente ter experiência sobrenatural, gente sentir Deus vindo tocando nas costas, gente fazendo, nossa, muita coisa. O sobrenatural de Deus vinha. Aí o que aconteceu? Aí eu falei, e agora? O que eu faço com isso? Um dia eu estava lendo a palavra e eu vi que lá no tabernáculo de Davi acontecia a mesma coisa. Eles começavam com adoração, começavam com louvor, tinha um momento de gratidão, aí tinha profecia, porque tem coisas que eles falam lá que é do Novo Testamento. Depois da profecia, terminavam de novo com gratidão. Então eu comecei a ver que Deus já vinha operando assim desde o tabernáculo de Davi. Aí Deus começou a falar comigo, eu quero restaurar o tabernáculo de Davi. A gente usa o modelo tabernáculo de Moisés para orar, igual eu ensinei para vocês aqui como orar por uma hora na prática, que esse videozinho está sendo poderoso,
Tem muita gente aí tendo experiência com Deus através daqueles ensinamentos que Deus deu aqui. E aí, Deus começou a me usar assim. Então, eu começava a ministrar o louvor, daqui a pouco nós adoramos Jesus, focando em Jesus. Daqui a pouco tem gente ali, Deus começava a falar, ó, tem pessoas aqui que estão com problema em tal área do corpo, tem um problema na perna, estou sendo curado agora. Tal doença específica assim, estou sendo curado agora. E durante a adoração, depois da adoração, tinha esse período de cura. E eu ficava preocupado, eu falava assim, eu não queria que fosse assim. Aí Deus começou a falar comigo, ué, você quer aceitar o seu chamado? Ou você quer aceitar você quer aceitar o chamado que eu tenho para você? Ou o chamado que você idealizou na sua cabeça? Então é sobre isso. É sobre isso. Aí então eu decidi aceitar meu chamado. Você quer pregar? Você quer falar do jeito que você quer ou do jeito que eu quero que você fala? Entende isso? Então isso vai levar um tempo. Isso não é tão rápido assim. Precisa de um tempo, de um processo. Tem pessoas que é um pouco mais rápido. Por exemplo, hoje, para o meu chamado em ministério, por graça de Deus, eu sei que eu tenho uma função que, se Deus me dá uma palavra ali, acelera o ministério de uma pessoa, ou o chamado de uma pessoa, mesmo que não seja para o ministério, seja para outra área, seja para uma empresa, para a área profissional, ou para uma ONG, alguma coisa. Mas por quê? Porque eu tenho uma autoridade espiritual sobre isso, entenda, sobre alguns temas, por exemplo, o tema do chamado. Mas não basta também eu ter autoridade, eu tenho que estar autorizado, porque senão vira abuso. Autoridade espiritual, ela só funciona com autorização espiritual. O que é isso? Eu tenho autoridade, por exemplo, sobre chamado, que Deus me revelou coisas sobre isso. Experiências com Deus sobre isso, experiências sobrenaturais, experiências na palavra. Só que mesmo assim, em cada situação, eu preciso buscar do Espírito Santo se eu estou autorizado. Qual é a palavra de Deus para o chamado daquela pessoa? Ou agora, por exemplo, mudando, os dons espirituais. Eu tenho alguns dons. Mas assim, agora, o que Deus está fazendo? Eu posso ali agora ministrar aquilo? Então eu tenho que ver, eu tenho autoridade espiritual, mas também tem que estar autorizado, porque senão, aí é onde entra muita gente que entra no abuso, por quê? Está fazendo coisas que tem autoridade espiritual, mas não tem autorização espiritual. Eu tenho um vídeo que eu gravei aqui, ele deu na edição teve um cortezinho ali, mas dá para você pegar aqui. Aquele videozinho está bem resumido. Então, precisa de um tempo, isso leva um tempo. Precisa ser do jeito de Deus, leva um tempo. Então, para resumir o que nós falamos aqui, se eu fosse você que está chegando agora, assim que eu terminar agora, volta lá, volta no vídeo, desde o começo e pega. Para resumir, nós falamos que envolve uma renúncia. Eu compartilhei aqui algumas experiências minhas, que eu tive que renunciar meus próprios sonhos, tive que renunciar meus próprios desejos, eu não me entendia, até aceitar o propósito de Deus. Aí fiz vários seminários bíblicos, não conseguia terminar, por quê? Porque Deus não permitiu, depois Deus confirmou direto comigo e usou também aquele pastor precioso que também estudava na minha sala, né? Ele não sabia que eu ia lá renovar a matrícula aquele dia. Ele falou, ó, Deus falou comigo que você já tem tudo para cumprir o seu chamado. Ele falou, eu preciso continuar aqui nessa faculdade de psicologia, que eu trabalho nessas áreas, mas você não precisa não, você já tem tudo. Então às vezes a gente quer viver não o propósito de Deus, a gente quer viver o propósito que você idealizou na sua cabeça. E aí Deus fala, ó, então vai ter que ter renúncia, você tem que considerar o seu histórico. Eu lembro que eu gostava, trabalhava no rádio, apresentava shows evangélicos, né? Surgiu a oportunidade de apresentar com 15 anos de idade. Então tudo, o seu histórico também está falando, coisas que você gosta, depois que você está em Jesus, só fica as coisas boas em você. Seu espírito é recriado, a essência de Deus começa a vir para fora. Então, a renúncia, seu histórico, aqui seu histórico, ele está falando na área da descoberta, né? Aí eu falei também sobre a preparação, que tem uma preparação, e aí aceitar o seu chamado. Então, vai ter que ter renúncia, tem um tempo de descoberta, que a descoberta é, a cada dia você está com Deus, você descobre a vontade de Deus para hoje. Aí, em algum momento, ele vai te falar a vontade dele para você em longo prazo. Isso também é... Então, nesse relacionamento com Deus, ele vai te revelar. Então, é renúncia, é descobrimento, é tempo de preparação, e aí aceitar o seu chamado não do seu jeito, mas do jeito da vontade de Deus.
Vamos orar. Pai, obrigado pelo seu amor, obrigado por esse tempo na sua presença, obrigado porque tu és bom, tu és nosso Deus, tu és poderoso. Nós te louvamos, nós te agradecemos pelo seu amor. Peço que o Senhor venha capacitar agora, Pai. Capacitar, peço que o Senhor venha fortalecer a cada um dentro do seu chamado, em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor venha revela o seu chamado a cada um que está aqui recebendo agora e que vão receber, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor venha visitar, peço que o Senhor venha com o seu poder, peço que o Senhor venha envolver com a sua glória, peço que o Senhor venha tirar todo impedimento e revelar os seus planos, Pai, os seus projetos para a vida de cada um, para a sua vida está sendo agora liberado algo precioso de Deus. Você crê? Eu declaro experiências com o Senhor, eu declaro que Ele vai revelar, Ele vai te mostrar o que Ele tem com você por esses dias mesmo. Amém? Deus te abençoe, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá!